Oi, pessoal. A gente continuamente está falando sobre os tipos de terra. Então, a semente que foi semeada à beira do caminho. E a terra, a semente que foi plantada em solo rochoso. E a semente que foi plantada entre os espinheiros. Nós falamos sobre isso. Então, nós estamos falando sobre isso, mas nós somos a semente semeada. As pessoas semeiam. E o campo representa o nosso coração. Então, as pessoas escutam a mesma palavra de Deus e tem pessoas que podem brotar e dar frutos, mas muitas pessoas não conseguem fazer isso. Mas o que a Bíblia diz? Fala sobre a semente que foi plantada num bom campo. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, a maioria das pessoas não sabem que tipo de coração elas têm. Porque qualquer pessoa que seja, porque por mais mal que ela seja, a pessoa pode fazer uma coisa boa e assim ela acaba se iludindo que ela é uma pessoa boazinha. E ela pensa que ela é boa e ela pensa que é uma pessoa boazinha. Mas o que a Bíblia quer nos falar? Deus nos deu os 10 mandamentos na Bíblia. Desde o começo, Deus sabia que o ser humano não conseguia cumprir os mandamentos. E porque Deus sabia exatamente que o ser humano não podia cumprir os mandamentos, Ele nem esperou que nós cumpríssemos os mandamentos. Por isso que Deus nos deu os mandamentos. Então o ser humano pensa como? Ah, se eu cumprir bem os mandamentos, eu vou receber bênção e eu vou fazer bem. Mas quando a gente lê a Bíblia, os mandamentos, o povo de Israel recebeu os mandamentos quando Moisés ele subiu no Monte Sinai e depois desceu com os mandamentos. E quando os estudiosos calcularam pelo computador, eles calcularam que foi 1491 a.C. que ele recebeu os mandamentos. Então, deve ser mais ou menos uns 1500 anos atrás, ao todo. E 1500 anos depois que Jesus Cristo veio. 2000 anos depois que Jesus Cristo veio. Então, a gente pode calcular que foi ao todo, mais ou menos 3.500 anos atrás, que Moisés recebeu os mandamentos. E em 3.500 anos, sabe quantas pessoas pôde cumprir perfeitamente os mandamentos? Nenhuma pessoa. Depois que Jesus Cristo desceu, ninguém pôde cumprir. Então, vamos pensar um pouco. Deus falou para a gente cumprir os mandamentos. Vocês acham que Deus esperou que nós cumpríssemos o mandamento? Por mais que Deus tenha falado para a gente cumprir, quando Deus viu o ser humano, esse ser humano pode cumprir bem o mandamento, esse ser humano não pode cumprir o mandamento. Ele podia pensar assim. Mas se Deus não é bobo, ele nem esperaria que nós cumpríssemos os mandamentos. Mas porque todas as pessoas se veem como uma boa pessoa,
Se eu cumprir bem os mandamentos, eu vou receber bem, eu vou receber bênção, eu vou receber graça de Deus, Deus vai se agradar de mim. Mas isso jamais pode acontecer. Deus, sabendo que nós não poderíamos cumprir os mandamentos, Ele nos deu os mandamentos. Quando a gente lê o livro de Jeremias, capítulo 31, porque nós já descumprimos os mandamentos, Ele falou que estabeleceria uma nova aliança. Por que Deus nos deu os mandamentos? E isso está escrito exatamente em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, porque onde apareceu o pecado, ele fez. Por que Deus ele queria fazer isso? Mas a Bíblia está falando isso. Que ele fez aparecer o pecado, avulsou o pecado. Que Deus é esse? Por que Deus queria mostrar, avulsar o pecado? Então, eu procurei na Bíblia vários lugares onde Deus olhou para o homem. Então, no livro de Jeremias, mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está falando que mais corrupto do que todas as coisas é o coração do homem. Então, em Gênesis capítulo 6, está escrito que viu o Senhor do céu e está escrito o quê? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E ele falou o quê? Que não tem nenhuma bondade no homem, só tem maldade. Então, no livro de Salmos, o que ele falou? Viu o Senhor do céu para ver se havia quem fizesse o bem na terra. Não existe nenhum sequer. Todos se extraviaram e só fizeram mal. Então, em Salmos, está falando assim. Em Romanos, o que Paulo falou? Pois eu sei que em mim, na minha carne, não existe bem nenhum. Então, onde está o problema? Quando Deus vê o ser humano, não existe nenhuma bondade, só existe mal. Mas o ser humano, seguindo o seu pensamento, só pode receber maldição. Mas Satanás enganou o ser humano. Ele fala que o ser humano tem bondade. E ele fala que o ser humano pode fazer bondade. Então o ser humano, ele se esforça para fazer bem. Isso é rejeitar a Deus. Porque o ser humano não pode fazer bem nenhum. Ele nos deu o bem, a bondade de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo, a santidade de Jesus Cristo. Ele nos deu a perfeição de Jesus Cristo para que nós assim pudéssemos ficar diante de Deus. Como nós podemos fazer bondade? Então, pelo nosso próprio coração, jamais podemos fazer bondade. Pode parecer que nós estamos fazendo bondade. Mas porque o nosso coração em si é mau, nós não podemos fazer bondade nenhuma. Então, o que Deus desejou do ser humano? Que coração Deus desejou do ser humano? Ele não desejou e esperou que o ser humano fizesse bondade. Eu sou mau. Eu sou muito sujo. Eu não posso fazer bem nenhum. E ele queria que eu desistisse da minha bondade, que eu desistisse do meu esforço e recebesse a Deus, a Jesus. Por mais que eu olhe para o meu coração,
Onde quer que seja, não existe bondade, coisa agradável, justiça no meu coração. Com esse meu coração que só tem maldade, como eu posso fazer bondade? Isso é algo impossível. Então, se eu quero fazer bondade, eu tenho que abandonar o meu coração e tenho que receber o coração de Jesus Cristo. Então, eu vou contar isso. Tem 4 tipos de terra. 4 tipos de campo. Tem a beira do caminho. O segundo tipo de campo é o solo rochoso. Terceiro campo é o campo que foi entre os espinheiros. E o quarto campo é um campo muito bom, onde semeia e dá muitos frutos. Então, como os lavradores criam essa terra boa? A vez passada eu já falei. Meu pai era um lavrador. Depois que eu voltava da escola, eu frequentemente ajudava meu pai no campo e via como ele plantava. Então, os coreanos dizem que eles, para criar uma nova terra, eles lavram o solo. Primeiro, eles têm que colocar essa terra do contrário. E assim eles escolhem aquele solo rochoso, né? E desmancham essa pedra de terra. E aquele solo que não tem muito nutriente, eles misturam mais terra, né? Para poder plantar bem. Então, se tiver espinheiro ou tiver outra erva daninha, arranca isso pela raiz. Então, quando você lavra a terra que estava assim, vira assim do avesso. E quando vira assim, por causa desse ar que fica embaixo, né, desse solo rochoso, entra ar. E assim, por causa do sol, seca essa terra. E nesse momento, toda erva daninha morre. E toda essa erva daninha, ela morre pela raiz. E assim, aquele solo rochoso, que estava rochoso, ele se desmancha. E assim que é espalhado a semente. Isso é lavrar a terra. Uma vez eu me encontrei com uma pessoa e falei sobre a vida espiritual. Normalmente, quando você se encontra pela primeira vez com uma pessoa, as pessoas têm o coração de querer mostrar a sua boa imagem. Principalmente quando você encontra pela primeira vez com uma pessoa, você tem toda a educação, você se apresenta de uma forma boa para não ser desprezado pela outra pessoa. Mas aquela pessoa que eu me encontrei, ele tinha 60 e poucos anos. E quando eu me encontrei com ele, eu conversando com ele, eu me assustei. Ele não falou nada sobre si. Ele não falou nada que pudesse aparecer bem ou que pudesse aparecer mal. Me encontrando com as pessoas, com tantas pessoas, foi a primeira vez que eu encontrei uma pessoa assim. E conversando com ele, ele começou a chorar. E eu pensei, nossa, quem será ele? Que tipo de pessoa será ele? O que será que ele faz? Como ele pode ter esse tipo de coração? Eu estava muito curioso. E naquele dia a gente parou de conversar. E depois de um mês, eu me encontrei pela segunda vez com essa pessoa. E eu perguntei para ele. Eu estava muito, assim, eu estava muito curioso naquele tempo. Desculpa, mas qual o seu trabalho? Ele deu uma risada. Eu estou desempregado. Ah, é? Mas, há alguns meses atrás, eu era presidente de uma empresa. Eu era presidente de uma grande empresa. E ele dirigindo essa empresa estava indo muito bem. Então, ele sempre pensou assim. Como é que as pessoas dirigem sua empresa, que não conseguem dar o seu salário para os seus funcionários e ficam tremendo diante do pagamento?
Como eles indo para essas empresas e ficam tremendo diante disso? Então, a empresa dele ia muito bem. Ele tinha um coração muito forte de confiar em si mesmo. Qualquer coisa que ele fazia, ele pensava que ele resolvia bem. Então, as pessoas, quando falavam que estavam indo bem no seu negócio, eles pensavam, é por causa disso. Mas aconteceu um problema na empresa dele. Um funcionário dele cometeu um erro. E ele ficou com dificuldade. Ele ficou bravo. Traz que eu vou resolver. Ele, porque até agora, todos os trabalhos que ele fez, nenhum deu errado. Então, ele queria resolver aquele problema que estava errado. Antes era só fazer assim, assim, assado, mas assim não estava resolvendo também. E ele ficou desesperado. Nossa, tudo que eu faço foi resolvido, mas por que isso não está dando certo? Então, ele tentou resolver e começou a piorar a empresa. Então, não estava combinando. E assim começou a ter uma má fama ao redor. Então, ele tinha que pagar o banco. Então, o banco, sempre que pudesse, queria emprestar dinheiro para ele. Então, isso não era problema. Mas ele tentou pagar essa conta do banco e não conseguiu pagar. E o banco foi bem frio com ele. E ele teve que hipotecar todos os seus bens. A maioria das empresas, não existe nenhuma pessoa que quer falir a sua empresa. Muitas pessoas pegam dinheiro emprestado do banco. Então, porque como ele tinha muito lucro, nem metade ele precisava pagar o banco. Então, toda a sua empresa acabou sendo hipotecada, tendo que pagar os juros e acabou com a sua empresa. Todas as pessoas partiram dele. O motorista partiu dele. Antigamente, quando ele falava uma palavra, isso se tornava lei. E por último, ele tinha uma terra. E aquela terra estava no nome da sua esposa. E como ele estava com o pensamento vago sobre como ele ia resolver aquela terra, e como ele e a esposa eram um casal, se as pessoas descobrissem que a esposa tinha uma terra, as pessoas iam querer roubar essa terra, né, tirar essa terra dele. Então, em acordo, eles decidiram se divorciar. Ele explicou para a esposa: eu não tenho coração de querer me divorciar de ti. Mas se a gente não se divorciar, então a gente vai acabar perdendo essa terra. Então a gente vive junto, mas pela lei vamos nos divorciar. E a esposa falou: tá, entendi. Você não compreenda mal, tá bom? É só por causa pra gente não perder essa terra. Tá, não vou entender mal. E assim, em acordo, eles se divorciaram. E depois que eles se divorciaram, eles colocaram carimbo. E depois que eles saíram do fórum, do cartório, a esposa falou: eu tenho uma coisa para te falar. Aí ele pensou: o que ela quer falar para mim? Então, a esposa dele sempre foi fraquinha. Ele pensava como: por minha causa, ela se tornou esposa de um presidente de empresa. O que você quer falar? Pode falar. Vamos para um lugar silencioso. Tá, a gente vai conversar. Para que tem que ir em lugar silencioso? Eu quero conversar silenciosamente contigo. E ele foi e se sentou num lugar com a sua esposa. E a esposa começou a falar: por 20 anos eu queria me divorciar de você. E ele se chocou. Você é muito arrogante. Você fica se achando. Eu, por 20 anos, vivi sendo desprezada por você. Você sabe quão difícil foi isso para mim?
Então, ela começou a falar uma coisa que ele não conseguia imaginar. Realmente, por 20 anos eu quis me divorciar, mas eu não consegui. Mas hoje a gente conseguiu se divorciar pela lei. Então, o meu sonho se realizou. Agora, eu e você, nós realmente nos divorciamos, acabou. E ele tomou um choque. A vida dele ficou muito difícil. Andando de carro, andando com um carro que tinha um motorista, agora ele tinha que andar de metrô e descer aquelas escadas para entrar no metrô era muito difícil. Todos os amados familiares partiram dele, todos os funcionários partiram dele, todos aqueles bens foram embora. Agora ele se tornou mendigo e ele estava muito difícil. Naquele tempo ele descobriu a sua pessoa. Ah, eu não sou uma pessoa boa. Ah, eu não sou uma pessoa correta. E naquele momento o coração dele ficou humilde. Antes, quando ele se encontrava com as pessoas, ele ficava muito ocupado para se gabar. Ele antes ficava se gabando que ele era muito inteligente. Mas quão insensato ele era. Quão mal ele era. Ele pôde descobrir exatamente a sua pessoa. E naquele tempo o coração dele ficou muito humilde. Quando eu falei sobre a Bíblia, é verdade, essa Bíblia está correta. E ele aceitou essa palavra da Bíblia com toda a sinceridade, recebeu o perdão dos pecados. Então o coração dele era um coração duro, como um coração que é à beira do caminho, mas aí o coração dele foi lavrado e aquelas pedras se desfizeram. E Deus continuamente faz esse tipo de trabalho na nossa vida. Deus incessantemente está fazendo esse tipo de trabalho na gente. Por isso ele nos dá sofrimento, ele nos dá dificuldade, ele dá problemas que a gente não pode resolver pela nossa própria força. Ele faz a nossa vida virar do avesso. Eu tento fazer bem, mas eu não consigo. Eu posso fazer bondade. Eu posso cumprir os mandamentos. Então, as pessoas que têm fortemente o seu próprio conceito, qualquer pessoa que seja, não existe ninguém que possa cumprir perfeitamente os mandamentos. Qualquer pessoa que seja, não tem ninguém que possa fazer bondade. Mas Satanás, ele nos engana fazendo a gente pensar que é bonzinho. Satanás, ele está nos enganando fazendo a gente pensar que a gente é bom. Então, no coração dessas pessoas é um coração como um solo rochoso, como plantado entre os espinheiros ou à beira do caminho. Antes do meu pai plantar, ele pegava e organizava toda aquela terra. E ele virava aquela terra do avesso e matava toda a erva daninha e tirava todas aquelas pedras. E quando a terra estava bem macia e fofinha, ele lançava semente, plantava semente. As pessoas escutam o evangelho e escutam a palavra de Deus. Mas porque o coração das pessoas é arrogante, as pessoas escutam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não pode crescer no coração delas. Um dia, Jesus Cristo olhou para o enfermo, havia 38 anos. Jesus Cristo perguntou para o enfermo, havia 38 anos, queres ser curado? E o enfermo falou, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois vai outro e desce antes de mim. Vai outro e desce antes de mim. Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando ele viu, ele era uma pessoa que não podia se levantar e andar. Mas a palavra de Jesus Cristo, o pensamento do enfermo não combinavam. Mas a palavra de Jesus entrando no coração dele, começou a brotar e começou a crescer essa palavra.
Então esse enfermo jamais andou, mas ele se levantou e andou do seu lugar. O que foi que fez ele se levantar e andar? A palavra de Jesus fez ele se levantar e andar daquele lugar. Mas se esse enfermo pensasse que ele era bom, ai, Jesus, como eu vou andar? A minha perna já está toda ressequida, não dá. E ele teria falado isso. Esse tipo de coração não é um bom caminho, um bom campo. Se o seu coração é puro, qualquer palavra que seja vai entrar. Esse tipo de coração é um coração bom. Mas porque o seu coração não consegue ser puro, quando escuta a palavra de Deus, isso não faz sentido, isso está errado, como isso pode acontecer? Esse tipo de coração sai. Esse tipo de coração é como a beira do caminho, solo rochoso e entre espinhos. Se o seu coração for lavrado, arado, então o seu coração vai começar a dar fruto. Se você tiver esse tipo de coração, a palavra de Jesus, independente de combinar ou não com o seu coração, você vai aceitar. E assim o fruto espiritual de Deus vai ser criado em você. E para Deus poder criar um coração assim em você, Ele te dá doença, te dá sofrimento, te dá dificuldade. E quando Ele vira teu coração do avesso, Ele está arando e lavrando o teu coração. As pessoas sábias, elas rapidamente deixam seu coração ser lavrado, mas os arrogantes, continuamente depois da dificuldade, é que trocam o coração. Por isso que assim o coração fica lavrado. Muito obrigado.